Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Estejam conosco. No programa Saúde em Foco dessa semana, nós vamos aproveitar o ensejo do Agosto Lilás, onde a causa violência contra a mulher está em voga em todas as mídias e que agora, no último dia 7, nós comemoramos 11 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, que veio proteger juridicamente, pelo menos parcialmente, essas mulheres que são vitimizadas com esse tipo de violência. Então nós queremos comentar um pouco sobre isso. A violência contra a mulher hoje, ela alcança números assustadores na estatística. E o que eu costumo dizer é que a violência contra a mulher é um problema de todos nós. Todos nós temos a ver com isso, enquanto homens, enquanto mulheres. Porque, de certa forma, os agressores das mulheres, eles são paridos por mulheres e, na sua grande maioria, são educados por mulheres. Então, assim, essa diferença de gênero que existe hoje na sociedade, onde o gênero masculino ele é predominante sobre o gênero feminino em todos os aspectos, na vida profissional, dentro do ambiente familiar, dentro até das brincadeiras das crianças, esse tipo de preconceito, esse tipo de educação com essa diferença de gênero, e a gente não está falando nem em machismo, nem em feminismo, nada, não é esse o enfoque. O enfoque é a diferença de gênero, onde o gênero masculino se empodera sobre o gênero feminino, e isso vai gerar conflitos e que muitas vezes geram violências que não podem mais ser admitidas pela sociedade. E para a gente discorrer um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei a doutora Samantha, advogada, para a gente fazer esse contraponto, né, Samantha, entre os impactos na saúde dessa mulher vítima dessa agressão e o que existe de lei. Nós estávamos comentando há pouco sobre, depois da Maria da Penha, o que melhorou na nossa legislação, Samantha? Então, Ana, o que eu posso dizer é, antigamente não existia para o agressor uma detenção, né? A mulher ia, fazia denúncia, só que quando ela voltava para casa, ela ainda sofria maiores violências justamente pela atitude que ela teve. Então a lei veio melhorar, sem sombra de dúvida, essa medida. Mas não são todos os casos que há detenção, tá? Outra melhoria também que teve, antigamente a violência contra a mulher, ela era julgada no juizado especial. Hoje em dia existe um juizado especializado em violência contra a mulher e familiar. Então esses pontos ajudaram. Facilitaram o acolhimento dessa vítima, né? Sim, e sem falar também em alguns benefícios, algumas proteções, a obrigação do agressor pagar pensão para essa mulher. E antigamente também a mulher poderia desistir a qualquer momento. Hoje em dia, só na presença do juiz ela pode desistir. Então, mesmo sendo coagida por esse agressor, ela não pode, né? Ou se ela desistiu por qualquer tipo de violência psicológica, ela tem que manter essa denúncia. Sim. Até que prove o contrário. Hoje, só na frente do juiz. Não. E o que a gente percebe, Samantha, é que assim, a violência contra a mulher, ela vai muito além do que o crime em si, né? Porque assim, o crime, quando ele existe, ele é uma finalização, vamos dizer que ele é uma personificação dessa violência. Mas muitas dessas mulheres sofrem uma violência psicológica, né? E isso nem sempre é passível de denúncia, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que essa violência psicológica e às vezes imperceptível, mas a todos os dias a maioria, a grande parte das mulheres, elas sofrem essa violência psicológica.
seja a estética dentro de casa, que eu acho que é uma coisa que maltrata a mulher, ela se sente violentada internamente, Justamente. e não aquela física que todo mundo vê. E essa dor eu acho que ela marca, lembra, só que eu acho que a pior é a psicológica, sem sombra de dúvida. Não, sem dúvida. Essa semana, conversando com uma colega odontóloga, inclusive, que sofreu violência do marido por anos, ela comentava que os hematomas, os arranhões, ela colocava uma blusa de manga comprida, de gola alta, que escondiam, mas o que ela tinha ouvido desse marido agressor, ela não conseguia esquecer e não consegue até hoje. Então, assim, são requintes de crueldade que existe nessa violência psicológica que marcam essa vítima para sempre e de uma forma, às vezes, intratável e até indenunciável, se é que existe essa palavra, porque como que você vai provar? Se bem que a justiça, de certa forma, acata um pouco, protege essa mulher. Protege, existem tratamentos, recolhimentos para tratamento psicológico, só que realmente eu acho que é difícil essa questão interna psicológica. Apesar que tem as especialistas, as psicólogas que vão caracterizar a crise nessa mulher, a violência nessa mulher. Então, assim, mas é realmente, quando a pessoa não tem a mulher, eu acredito, quando ela não tem uma violência física para demonstrar para corpo de delito, é mais difícil ela chegar aí na delegacia, fazer a denúncia. E eu acho que isso aqui é o pior lado dessa violência. E vocês percebem também que durante todo esse nosso bate-papo, nós não falamos de pacientes que são vítimas de estupros por bandidos, entendeu? Porque isso daí é uma violência mesmo, não é só contra a mulher, é contra a sociedade, é um crime hediondo. Nós estamos falando de violência sutil, nós estamos falando de violência que se sofre dentro de casa, de violência onde 80% dos agressores são os maridos, são os parceiros. E isso a gente não pode admitir. Então, assim, gente, não que são pequenas coisas, são pequenas atitudes, são pequenas palavras, pequenos atos que a gente vai permitindo que se perpetuem e que às vezes culminam em algo muito maior lá na frente, né? E nós, enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto mães de meninas, sim, ou mães de meninos também, nós temos a obrigação de dar um stop nessa sequência de violência, né, Samanta? Sim, mas eu acho é uma questão histórica, né? Nós fomos criadas para cuidar da família e procriar. Os homens, eles são os provedores, e nisso nós fomos ensinadas pelas nossas avós, nós somos menininhas, nós somos submissas, os meninos têm mais forças do que as meninas. As brincadeiras de meninos, as meninas não podiam fazer porque iam machucar. Então, a nossa sociedade foi criada nessa desigualdade. A igualdade que a Constituição trata, que todos são iguais perante a sociedade, é mentira. Eu gostaria de acreditar que algum dia vai existir a igualdade entre homem e mulher, mas eu, infelizmente, ainda não consigo acreditar, vislumbrar isso, e isso para mim a base, aonde surge todos os problemas de violência entre homem e mulher, porque não é uma questão de gênero, é um problema de criação. Para mim, a igualdade, se tivesse a igualdade, nós com certeza teríamos uma diminuição em violência e consequência de outras. Então, é essa bandeira, é o que a gente repete e vamos repetir sempre. A violência contra a mulher, você tem a ver com isso, eu tenho a ver com isso, todos nós temos a ver com isso.
isso é cultural, isso é educacional. Então vamos nos policiar nos nossos mínimos gestos, quando a gente estiver educando os nossos filhos, o que a gente está passando, e quando a gente estiver se posicionando na frente do nosso marido, na frente do nosso emprego, na sociedade. Não vamos nós, mulheres principalmente, assumir essa posição de concubinância ou de concordância com esse tipo de violência. Exatamente. E eu acho que para deixar claro também que essa questão de falar da criação, porque na verdade nós, na maioria das vezes, nós somos criados, nós temos mais ligação com as mulheres, com as mães, com as avós. E de maneira alguma a gente está culpando essas mulheres, nós, mães, por sermos responsáveis pelas violências que hoje acontecem. O que eu quero deixar claro é que a criação, a nossa cultura de muito tempo atrás, bíblico, a questão bíblica, a gente vem carregando essa diferença. E que a gente espera que nos próximos anos se mude. Porque para o Brasil é muito caro ter essa violência. Eu estava fazendo uma pesquisa, em torno de 10,5% do PIB no Brasil. Isso equivale a aproximadamente 84 bilhões. É muito caro, é muito gasto. A sociedade só perde com isso. Só perde com isso. As lesões que se tornam crônicas, elas têm uma importância muito grande na vida dos indivíduos. Inclusive, é uma das principais causas de afastamento de trabalho. Hoje, com o aumento da longevidade das pessoas, hoje as doenças em geral já têm uma abordagem de tratamento mais eficiente, mas contudo, nós temos alguns efeitos dessa longevidade. E essa fragilidade da pele, essa fragilidade dessas pessoas que passam por esses processos patológicos, acabam gerando lesões que muitas vezes são negligenciadas e que ao longo do tempo se tornam uma patologia em si bastante grave. E para discorrer mais sobre o assunto, convidei a doutora Jaqueline, cirurgiã plástica e coordenadora do Comitê de Curativos do Hospital da Unimed. Jaqueline, nos fale mais sobre a importância e o impacto das lesões crônicas na vida do ser humano. Obrigada, Ana, pela oportunidade de podermos falar sobre as feridas e as feridas crônicas, hoje chamadas de feridas complexas. Esse é um tema que vem sendo divulgado na última década em função da incidência, ou seja, da representatividade que isso traz para a nossa população. No INSS nós temos a 10ª causa de afastamento, seja temporária ou seja permanente, das lesões crônicas. Temos também as patologias que ao longo da vida acabam desencadeando estas feridas, como diabetes, as doenças vasculares, sejam elas arteriais ou venosas. E hoje nós temos uma grande incidência de trauma, principalmente através dos acidentes, qual seja a sua etiologia. Então existe uma possibilidade de maior tempo de hospitalização. Com isso vem as lesões e as mais conhecidas, na verdade, são as úlceras por pressões, que é chamada lesão por pressão, que no paciente acamado chega a ser 11%, no paciente hospitalizado isso sobe para 16%. Então, diante dessas percentagens, tudo para demonstrar o quanto nós temos que fazer o nosso movimento inverso, o movimento da prevenção. Então, como prevenir? Prevenir controlando as patologias. Mas a minha doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Como é que nós poderemos, dentro da nossa realidade, desenvolvermos este tratamento, esta prevenção? Sim.
E esse tratamento, né, essa prevenção, ela inclui inclusive hábitos de vida diários, né, nesses pacientes, já que a previsão para o número de pacientes diabéticos no Brasil para 2030, conforme os dados que você me passou, chega a 500 milhões, é isso? Mais de 500 milhões no mundo de diabéticos. E a nossa incidência é alta de doenças vasculares. Conforme a longevidade, as complicações vão aparecendo. Conforme a complicação, é pior. Então, existe a forma da prevenção. Desde o banho, no diabético e em todos, banho não muito demorado, banho morno, secar entre os dedos, observar, aprender a se olhar, aprender a gostar de si para conseguir observar a alteração que acontece e ir buscar resolver esta alteração. Tudo no começo é mais fácil, com a evolução é pior. E hoje a gente já tem produtos que são específicos, que são destinados para isso, que estão sendo desenvolvidos cada vez mais com esse enfoque desse tratamento das lesões, né, Jaqueline? Sim, nós temos no mercado hoje mais de 4.000 substâncias para o tratamento. Para que a gente inicie um tratamento na lesão, nós temos que determinar como está o leito da lesão, para que a gente possa instituir. Para que isso não aconteça, nós temos que nos prevenir. Existem os hidratantes de baixo custo, com substâncias que irão fazer um filme, uma película protetora na pele, né? Principalmente aqui na nossa região, no Mato Grosso do Sul, onde nós temos altas temperaturas, baixa umidade, onde a gente queima mais e mancha muito mais. Então, além dos cânceres de pele, que nós estaremos prevenindo também as lesões que porventura possam advir de alguma outra patologia. Certo. Então, com esse exposto, vocês puderam ver que a identificação de uma lesão e até antes disso, a prevenção de uma lesão se faz necessária para a integridade física. Nós não podemos negligenciar, né, Jaqueline? É uma lesãozinha pequenininha, mas ela não deve ser negligenciada para que essa lesãozinha pequenininha não se torne uma patologia até maior que a patologia de base que esse paciente possa ter. Sim. Em qualquer paciente que tenha uma alteração vascular, essa mínima lesão, ela pode se transformar numa lesão que pode levar à amputação de um membro, que já vai gerar uma incapacidade, ou pode levar à sua vida, que é o bem mais precioso. Sim. Então, gente, vamos nos observar, vamos nos cuidar e não vamos negligenciar com absolutamente nada que esteja incomodando, porque hoje já existem profissionais formados, especializados nessas necessidades em especial e serviços desenvolvidos para isso. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na VacineCare, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. VacineCare, clínica de vacina especializada.
Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. A Abrap Saúde lança o cartão Life Care, um programa completo de saúde para a sua família. Consultas médicas, exames, partos e cirurgias com até 70% de desconto, sem burocracia, sem carência e sem limite de idade. Auxílio funerário familiar e convênios com farmácias, laboratórios e clínicas de imagens. Presente nas principais cidades do estado. Programas a partir de R$ 49,00 para toda a família, pai, mãe, sogro e sogra. Abrap Saúde, o melhor para a sua família. Olá, telespectadores! Bem-vindo novamente ao quadro Bem-Estar Bem. Eu sou a doutora Samira Dage, sou médica e por aqui estaremos sempre abordando assuntos que envolvam emagrecimento e qualidade de vida. E hoje, no nosso bate-papo, vamos falar sobre alimentos aliados no emagrecimento e na queima de gordura, os chamados alimentos termogênicos. Com certeza, a maioria de vocês já ouviram falar em substâncias ou suplementos termogênicos. Eles se tornaram populares após ser divulgado sua possível ação na perda de peso e melhora do desempenho esportivo. A verdade é que não existe milagre. Nada substitui a dieta e a prática de atividade física. Mas, quando esses suplementos são prescritos por um profissional responsável, baseado em estudos que comprovem sua segurança e eficiência, eles podem sim te ajudar no combate às gordurinhas. Mas, repito, devem ser prescritos por um profissional responsável, pois o uso indiscriminado e irresponsável dessas substâncias podem gerar efeito colateral, desde os mais leves até os mais graves. Mas hoje não vamos falar sobre suplementos termogênicos, mas sim sobre alimentos que possuem efeito termogênico. Isso mesmo, alimentos que possuem substâncias termogênicas que auxiliam na perda de peso. Para que vocês entendam melhor, substâncias termogênicas são aquelas que possuem a capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Então, antes de sair comprando cápsulas, comprimidos ou suplementos termogênicos, é possível encontrá-los de uma forma mais natural e segura, através da ingesta de alimentos, os tão famosos alimentos termogênicos. Agora que todos já sabem que existem alimentos que ajudam no emagrecimento, chega de tanto papo ou explicação. Papel e caneta na mão, porque segue a lista dos alimentos termogênicos que podem te ajudar a emagrecer. Então, em primeiro lugar, a pimenta vermelha. Esse tipo de pimenta é rica em uma substância chamada capsaicina. Essa substância termogênica auxilia na quebra da gordura do tecido adiposo e combate até as gordurinhas que ficam nas artérias, as famosas placas ateromatosas. Em segundo lugar, o chá verde. Graças à presença de substâncias como a cafeína e as catequinas, essa bebida ajuda o organismo a buscar energia nas reservas de gordura. Ajuda também na desintoxicação, combate a retenção de líquido e dos radicais livres, substâncias responsáveis pelo envelhecimento. Em terceiro lugar, a canela. Além de aumentar o metabolismo basal, a canela é rica em alguns minerais, como o cálcio e o cromo, que ajudam não só no emagrecimento, mas também melhoram a resistência insulínica, a também chamada pré-diabetes. Por último, o gengibre. Pesquisas apontam que o consumo regular do gengibre pode acelerar o metabolismo em até 20%. Ele pode ser consumido de diversas maneiras, cru, refogado em forma de chá ou até batido no liquidificador com outras frutas. Outros alimentos como o café, o cacau, o chá de hibisco, óleo de coco, ômega 3, vinagre de maçã também são termogênicos em doses ideais e podem te ajudar na perda de peso. Até mesmo a água gelada faz com que o nosso corpo gaste mais energia para manter a sua temperatura corporal ideal e isso também vai te ajudar a emagrecer. Gostaram do nosso bate-papo de hoje? Viram como alimentos simples podem te ajudar a perder aquelas gordurinhas inconvenientes? Eu sei que todos vocês já sabem, mas não custa lembrar. Antes de mudar a sua alimentação ou incluir qualquer suplemento, procure um profissional competente para te auxiliar. E lembre-se, nós somos organismos diferentes. Nem toda substância que faz bem para alguém necessariamente irá fazer bem para você. Bom, por hoje eu fico por aqui.
E já vou separar meus chás, temperos e alimentos termogênicos para usar durante a semana e aguardo vocês no próximo sábado. Afinal, estar bem é bem-estar. Olá, eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e estamos iniciando o quadro Medicina Descomplicada. Esta parte do programa visa esclarecer as suas dúvidas. E nós temos hoje aqui a Beatriz, que é acadêmica de farmácia e é a porta-voz das situações mais frequentes em termos de doenças, que de uma maneira geral as pessoas querem esclarecer, mas que às vezes não dá tempo de conversar detalhadamente com o médico. Beatriz. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente começa com a pergunta, doutor, o que é pressão alta? Tema muito importante, Beatriz. Isso daí, de uma maneira geral, as pessoas, inclusive muitos colegas, às vezes, não têm uma claridade realmente do que é pressão alta. Pressão alta, como o nome está dizendo, é uma pressão aumentada na parede das artérias. E essa pressão aumentada na parede das artérias faz com que haja lesão na parede arterial. E todas as vezes que nós temos uma lesão na parede arterial, é preciso reparar. E aí é que vem os problemas. E a próxima, o que a pessoa sente quando ela está com a pressão alta? Excelente pergunta. Não senti nada. Você veja como é que não é fácil lidar com pressão alta. De uma maneira geral, as pessoas não têm sintomas, por isso a pressão alta é chamada de assassino silencioso. Então, o que as pessoas devem, de uma maneira geral, fazer ou se preocupar? Se tem histórico na família, é importante que as pessoas verifiquem a sua pressão de tempo em tempo. À medida que a gente vai envelhecendo, a pressão vai subindo. Esse é um problema. Então você passou dos 35 anos, você que está nos ouvindo aí, está engordando, está inativo, preocupado, estressado, verifique sua pressão. Ela pode estar alta. Eu estou dizendo isso fundamentado num trabalho que nós temos aqui em Campo Grande, de epidemiologia da pressão alta, em que 41,4% das pessoas são hipertensas e muitas delas não sabiam. Entendi. E por que a gente fica hipertenso? Excelente pergunta. Né? A gente fica hipertensa primeiro porque a gente vai envelhecendo. As artérias vão endurecendo. Mas o grande problema hoje é que, de uma maneira geral, as pessoas são muito ansiosas. Nós vivemos num mundo muito competitivo, muito agressivo. E nós deixamos de priorizar determinadas coisas importantes na existência humana e vamos para a competição e concorrência. Isso faz com que a quantidade de adrenalina circulante aumente muito. E aumentando sobe a pressão. E a pessoa vai adaptando o seu organismo àquele outro nível de pressão. Então, de uma maneira geral, o grande drama está na competição, na agressividade excessiva, na falta de tempo para convivência. E isso leva o indivíduo a chegar a uma situação de excesso de alimento porque ele está sendo ameaçado, aí ele engorda também. Pressão alta é ameaça do sistema cardiovascular e aumento de peso. Esses foram os esclarecimentos no nosso quadro Medicina Descomplicada. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a produção do nosso programa saudeemfoco.com.br e mande as suas dúvidas para que no próximo sábado a gente possa esclarecê-las. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais um programa Saúde em Foco. Espero que vocês tenham gostado dos temas abordados. Estaremos aqui na próxima semana aguardando vocês e querendo rever os temas abordados nesse programa, é só acessar saudeemfocoms.com.br.